Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês sejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês algumas mudanças que eu fiz aqui no quintal. Aqui nessa época do ano pega pouco sol, então eu precisei de estar trocando algumas plantas de lugar. Aqui é o local onde pega mais sol, aqui nesse meio, onde eu tenho o sombrite. Inclusive eu vou estar retirando o sombrite. Trouxe essas suculentas para cá. Essa mesa de suculentas e rosa do deserto ficava lá ao pé do muro. Daí eu trouxe para cá, porque lá tá pegando pouquíssimo sol. Como eu falei, aqui esse meio é onde pega mais sol. Daí aqui eu deixei alguns crótons. Eu tenho esses 4 tipos de cróton, aliás, 5. Tem esse outro aqui. Tenho esse e tenho esse aqui. 5 tipos de cróton. E aqui ao lado eu tenho maranta, tenho bromélias, tenho esses arranjos aqui com bromélias. Aqui eu tenho alguns mini caládios, os caládios eles estão brotando. Aqui eu tenho peperômia, lírio do vento, esse aqui também é caládio, é aquele mini, começando a brotar. Aqui mais caládium, begônia. Logo esse cantinho aqui vai estar bem colorido, porque os caládios eles estão brotando. E aqui atrás eu coloquei as dracenas. Essas dracenas são plantas que eu encontrei. Quem me acompanha aí com certeza lembra quando eu encontrei vários galhos dessa dracena. Coloquei aqui nos vasos, inclusive elas estão junto com outras plantas, a maioria estão juntas com caládiums. Daí eu coloquei elas aqui, ó, fiz uma fila com as dracenas. Daí ficou assim. Esse lado aqui já pega um pouco mais de sol. Daí aqui eu tenho asplênio, batata ornamental, caládium. E aqui tem mais vasos com caládiums que ainda não brotaram. Aqui eu tenho a lucásia, filodendro e ali mais suculentas. Clorofito. E esse canto aqui eu deixei os caládiums. Alguns eu fiz o replante. E aqui eu tenho mais crótons. Tenho esse aqui, esse eu adquiri recente. Tenho esse aqui. Aqui mais um cróton. E tenho esse também. Aqui eu tenho filodendro. E aqui eu tenho essa eufórbia. Também ficava lá ao pé do muro. E aqui são vasos com caládiums. São os vasos de caládiums. Deixei eles separadinhos aqui. Aqui eu tenho hortênsia. Essa hortênsia eu fiz a poda, ela tá brotando. Daí ficou assim. Aí aqui, uma outra mudança que eu fiz, eu retirei as orquídeas que ficavam ali em cima. Elas estavam pegando muito sol, então eu coloquei elas aqui, nesse canto. Aqui nesse cantinho, elas vão pegar um pouquinho de sol. Um pouquinho de sol no final da tarde.
Vou deixar elas aqui por enquanto. Olha, elas estão assim. Estava pegando muito sol. Aqui eu tenho um catacetum. Aqui mais um vaso. Tenho esse. Essa aqui caíram todas as folhas. Essa é catleia. Aqui eu tenho mais uma. E tenho essa também. Aí aqui eu tenho essas olho de boneca. Elas têm alguns botões. Saindo agora alguns botões. Essa denfal, eu acho que é denfal. Essa ela era de uma outra cor. E de repente ela mudou de cor, ficou branca. Ela era um tom de roxo. Ficou assim. Saiu essa flor. Pela primeira vez saiu uma flor. É a primeira vez que acontece isso aqui. A orquídea mudar de cor. Gente, eu tô até curiosa pra saber se ela vai ficar branca ou depois ela vai sair a cor que era antes. Tem um brotinho saindo aqui, olha. Aqui eu tenho essas aqui que são... Essas aqui que eu ganhei de uma amiga. A haste floral dela é bem grande. Tá no final da floração. Ela tava bem bonita e é bem perfumada. Que eu tinha alguns cingônios aqui nesse canto. E daí eu trouxe os cingônios pra cá. Pra esse canto aqui embaixo do limoeiro. Aqui eu tenho espada, tenho alocasia, filodendro, costos, begônia. O cantinho aqui pega um sol filtrado pela manhã. E aqui os cingônios. Cingônio rosa, tem o comum. Aqui eu tenho esse. Variegato. Tem esse. E aqui alguns coleus. Ah, tem o cingônio verde. E tem esse aqui, que tem as folhinhas bem pequenas. Aí aqui tá assim, olha. Trouxe essa venca pra cá. Inclusive ela secou. Esqueci de fazer a rega. É uma planta bem sensível, você tem que regar todo dia essa venca. É a venca de metro. Aí eu trouxe essa samambaia pra cá, ela tá brotando, samambaia do Amazonas. Essa outra aqui também tá brotando. Coloquei essa aqui, também tá brotando, olha. E aqui eu tenho os aspargos. Aí aqui nesse canto eu trouxe a samambaia alface, que ficava lá onde estão as orquídeas. Essa ficava lá também. Aí ficou assim. Aqui eu tenho a areca, palmeira areca. Aqui mais uma samambaia. Essa é a paulistinha de sol. Aqui uma samambaia que eu achei jogada na rua, gente. Tá começando a se desenvolver. Coloquei elas aqui. Essas estão em recuperação. Aqui o ficus lirata. E aqui eu trouxe alguns crótons pra cá. Como eu falei, olha, aqui pega o solzinho da manhã. Agora são 7h30 da manhã. Já pega esse solzinho aqui, ó. Até por volta de umas 8h30. Pega esse solzinho fraco aqui. Aqui mais crótons. Ficus elástica. Esse vaso aqui é um vaso de caládio. Tem junto essa
Essa planta brilhantina, que eu tenho dracena. E aqui mais frota. Ficus variegato. Tenho esse lindo aqui. Que eu trouxe esse vaso de antúrio. Trouxe essa cheflera variegata pra cá. Aqui ela vai pegar mais claridade. Onde ela tava num local muito bom, não. Como vocês podem ver, ela tá com as folhas bem verdes. Aqui mais uma samambaia. Aqui a árvore da felicidade. Aqui nesse canto eu tenho o lírio da paz. E aqui tem algumas plantas pendentes. Aqui mais aspargo. Aqui também aspargo e aqui pissales. Trouxe essa orquídea pra cá. Tava muito na sombra. E essa ripsalis também veio pra cá. Olha, ela tá bem roxinha. Aqui eu trouxe algumas suculentas. Tem essa aqui. Coração emaranhado. Aqui eu tenho trevo de 4 folhas. E mais pendentes aqui. Aqui tem mais caládiums, mais vasos de caládium. Inclusive eles estão começando a brotar. Aqui também é caládium. Esse é caládium. Esse caládium também. Esses vasos aqui são caládiums. Eles têm outras plantas nos vasos. Quando os caládios começar a brotar, talvez até precisa retirar alguma planta. Aqui a locásia. Aqui os vasos com as marantas. Aliás, dracenas, com as dracenas, com a dracena vermelha. E aqui desse lado eu só fiz limpeza mesmo. Gente, essa época aqui suja demais, muito mesmo, cai muitas folhas. E os pássaros dormem aqui, faz muita sujeira. Aqui a samambaia jamaica. Essa ripsalis pra cá também. Aqui mais algumas plantas pendentes. Aqui samambaia. Aqui mais samambaia em recuperação. Replantei recente, essa tá ficando bonitinha. E aqui as avencas. Essas avencas eu tenho que fazer rega todo dia, às vezes de manhã e à tarde. Você esquece de fazer rega uma de manhã, quando é à tarde elas secam. São bem sensíveis. Essa época é frio e venta muito. Então as avencas elas são bem sensíveis. Aqui eu tenho mais algumas samambaias. Essas aqui estão precisando de replante. Estão feias, olha. Precisando pelo menos retirar. Eu preciso pelo menos retirar essas folhas secas. Esse canto aqui eu dei uma organizada também. Organizei os Comigo Ninguém Pode aqui. Aqui eu tenho algumas folhagens. Tenho guaimbê, maranta, peperômia. Esse canto aqui ele pega. Aqui eu tenho a glaunema. Esse canto aqui ele pega pouquíssimo sol. É assim, olha. Na verdade, meu quintal não pega sol. É assim, como vocês estão vendo. Frestas de sol pela manhã ou no final da tarde. Sol forte que não tem.
Aqui alguns antúrios. Os antúrios, eles não estão bonitos. Coloquei eles aqui. Eu adubei eles. Coloquei uma torta de mamona. Só a torta de mamona, porque eu não encontrei a farinha de osso. E trouxe eles pra cá. Aqui eu joguei semente do antúrio. Um antúrio que acho que é vermelho. Deu umas sementes, eu coloquei aqui. E olha só. Nasceram vários. Aqui eu tenho a Monstera Dansoni. Ela subiu aqui, olha. Tá bem bonita. Aqui é onde ficavam as orquídeas. Eu tirei a madeira, a tábua. Tinha uma tábua aqui. E ficou assim. Olha, ela subiu aqui no muro também. Tô esperando ela descer, as raízes descer até o chão, para eu poder cortar aqui. Que eu quero fazer o replante dela, porque aqui no vaso ela tá feia. Tá bonito que subiu aqui, olha. Aí quando as raízes ficarem descer pro chão, aí eu corto. Eu corto aqui. Essa aqui já tá chegando lá, ó. E aqui eu tenho mais antúrio, antúrio do Amazonas. Tá uma bagunça. Aqui eu jogo cascas. Nessa época que o tempo... Quando não tá chovendo, eu jogo casca de frutas, de legumes, casca de mandioca, de melancia. Tudo cascas. Pra ir se decompondo. Aí, quando eu vou na chácara, eu trago a terra e jogo por cima e vai se decompondo aí. Depois eu uso nas plantas. Aqui comigo ninguém pode. Alocásia. Que ficou assim. Esse aqui também se agarrou aqui na madeira. Eu ia tirar essas madeiras, mas como as plantas estão subindo, então eu nem vou mexer, vou deixar assim. E aqui a monstera. Gente, olha que maravilha, que coisa mais linda. Eu achava que ela não ia sair esses furos, e olha só. Porque essa não é aquela grande, a monstera deliciosa. Essa é a borsigiana. E ela saiu esses furos aqui. Ela sempre ficou assim com as folhinhas menores. E como a raiz dela alcançou o chão, as raízes dela tá aqui no chão. Ó, tem raiz aqui no chão. Daí então ela tá ficando com as folhas enormes. Tá muito bonita. E aqui nesse cantinho eu tenho samambaia, tenho aspargo, mais samambaia, maranta e árvore da felicidade. Eu tenho essa variegata, tenho essa folhinha menor. As duas aqui estão no mesmo vaso, essa e essa. E aqui mais uma variegata. Tem a folhinha diferente. Bambu da sorte, palmeira chamaedória, que dracena. E eu trouxe essas amiucuca pra cá porque dentro de casa não tem mais espaço para ela. Ela cresceu muito e ocupa muito espaço, então eu trouxe pra cá. Aqui não pega sol. Que eu tenho $1. Que eu tenho $1. Esse dólar tem tempo que eu preciso de fazer o replante, mas nunca sobra tempo. Aqui o lírio da paz variegato. Aqui eu tenho uma muda do ficus lirata que eu cortei. Eu cortei um galho e coloquei aqui. Tá assim, ó. Que eu tenho pacovar. E aqui as plênio. Tem essa aqui que ficava lá perto da churrasqueira, onde eu coloquei as orquídeas. E aqui mais uma. Aqui eu tenho a avenca. Olha, eu fiz a rega nessas avencas ontem à noite. Finalzinho da tarde já estão
precisando de rega. Tem essas duas avencas aqui, mais uma asplênio. E aqui, chifre de veado. Tá bem preguiçoso, mas tá indo. Tá saindo uma folhinha nova. Essa jiboia eu fiz a poda, que ela tava enorme. Eu quero fazer isso. Eu vou estar fazendo a poda das minhas plantas que estão muito grandes, porque como meu espaço é pouco, fica difícil. Essa aqui eu podei recente. Aqui eu tenho mais avenca. E aqui o cingônio rosa, que também tá precisando de retirar essas folhas mais velhas. As folhas vão ficando velhas e aí elas ficam assim, ficam verdes. Eu acho mais bonito quando ele tá assim, todo rosinha. Então a gente tem sempre que estar podando, retirando essas folhas mais velhas para que saia folhas novas. E aqui eu tenho um filodendro. Esse filodendro também tá precisando de fazer a poda. O ruim de fazer poda, eu não gosto de podar, é porque joga muita planta fora. Olha a quantidade de mudas que dá para fazer com isso aqui. E como eu não tenho espaço, então às vezes por isso que eu evito de fazer a poda. Aqui as begônias nessa época também não ficam bonitas por causa do frio. Elas ficam no tempo. Aqui mais uma. Olha, elas secam as folhas. E aqui eu tenho essa. E aqui mais uma. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando mais uma organização aqui do quintal. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!